Oi, meu nome é Runa e hoje eu vim fazer a segunda parte das minhas leituras do primeiro semestre, que eu lancei agora há pouco. Agora há pouco, faz uns 5 dias. Atrasei, mas eu tô aqui, é isso que importa. Bom, como eu expliquei, são 5 livros aqui, 5 livros aqui. E eu vou falar só um pouco sobre eles, como eu ganhei, como eu reagi, a nota que eu dei. E por aí vai. O sexto livro que eu li, eu terminei no dia 15/6, depois da saga Hobbit, que foi O Fim de Todos Nós, da trilogia Fallen World, que é aquela ficção com romance e vai contar a história da Kaylin, que tem 16 anos e voltou agora para a ilha onde ela nasceu, depois de um período morando no continente. Mas ao mesmo tempo que ela está voltando para a ilha onde ela nasceu, o melhor amigo dela está voltando para o continente para estudar fora. Eles estão meio que fazendo o caminho inverso e eles não sabem muito bem o que sentem um pelo outro. Mas o problema não é esse. O problema é que a ilha da Kaylin, onde ela morava, onde ela nasceu, foi isolada, foi sitiada e ninguém pode nem entrar e nem sair. Por quê? Um vírus letal e não identificado se espalha entre os habitantes. E jovens e velhos e crianças, ninguém tá meio que a salvo desse negócio. E a lista de óbitos começa a subir e não para. Entre alguns dos sintomas da doença misteriosa está a perda das inibições sociais. O que significa que as pessoas ficam sem pudor, falam o que quer e não hesitam em contaminar outras pessoas. Na verdade, eles fazem questão de contaminar outras pessoas. E essa quarentena que foi imposta pelo governo dificulta as pesquisas em busca da cura, que suprimentos e remédios não chegam em quantidade suficiente e quem ainda não foi infectado precisa lutar por água, energia e alimento. Nossa, isso nem parece algo que aconteceu recentemente, não é mesmo? Gente, para não chorar. Voltando, mas nem todos insistem em ficar parados na ilha. Tipo, as pessoas querem lutar, por exemplo, a Kaylee, ou o pai da Kaylee, que é biomédico, ele tá procurando a cura o tempo todo. Mas um bando de jovens tenta lutar contra esse vírus, enquanto esse vírus leva seus familiares e amigos embora, mas a Kaylee insiste que vai ter uma salvação. Bom, o que eu tenho a dizer sobre esse livro? Primeiramente, cadê a continuação, não é mesmo? Parece que O Fim de Todos Nós é só o primeiro livro da trilogia e fizeram questão, né, de não lançar as outras duas. E o livro acaba, tipo assim, num troço que eu tenho que ler a continuação, tipo, eu preciso ler a continuação. Segundo, esse livro é muito parecido com a situação da pandemia, sendo que esse livro foi publicado há 7 anos atrás. Será que essa moça é meio maga, meio que ela previu o futuro? No final, achei bem emocionante todo o trajeto da Kaylin, descobrir que ela fez a diferença, nem que seja de uma maneira diferente, e como ela é forte pra aguentar todas as merdas que aconteceram com ela. Eu gostei desse livro por causa da Kaylin e por causa de outros personagens, mas a Kaylin que foi extremamente forte. Bom, agora é criar várias fanfics do final do livro na minha cabeça e passar a curiosidade até ler o segundo volume em inglês, o que vai demorar no caso. De estrelas, eu dei 3,5 estrelas pra esse livro. Eu realmente gostei. Por um livro que, vamos dizer assim, foi apagado da história. Ninguém leu esse livro. O 7º livro, eu terminei ele dia 28 de junho. E foi A Biblioteca da Meia-Noite, por Matt Haig, que é ficção com romance, que vai contar a história da Nora Cid, que é uma mulher cheia de talento e boas conquistas, que ela tem lá na base dos 30 anos, 35, que ela é muito arrependida das escolhas que ela fez no passado. Ela sempre vive se perguntando o que poderia ter acontecido caso tivesse acontecido de maneiras diferentes. E bom, após ser demitida e seu gato ter morrido, que até hoje eu não recuperei essa parte, ainda choro por essa parte até hoje, pela parte do gato, ela não vê muito sentido em continuar viva e ela meio que decide se matar. Porém, quando ela acorda, assim, vamos dizer, ela se vê nessa biblioteca da meia-noite, ela ganha uma oportunidade única de viver todas as vidas que poderia ter vivido. Gente, ignora isso aqui, tá? Isso aqui é a biblioteca da minha faculdade. E nesse lugar, entre a vida e a morte, e graças à ajuda da bibliotecária, que parece uma velha amiga dela, Nora pode finalmente se mudar para a Austrália, restar relacionamentos antigos ou começar outros, ser uma estrela do rock, uma glaciologista, uma nadadora olímpica, tudo que ela, sabe,
sonhos dela que ela queria, mas ela nunca pôde ter na vida. Então, as opções são infinitas, sabe? E esse livro vai contar essa história, né? Dela vivenciando várias vidas que ela poderia ter tido. E qual é o sentido dessas vidas, se vale a pena viver nelas. O que eu achei desse livro? Foi a primeira ficção científica que eu li, que tem o assunto universos paralelos e esses fins, e eu tava com medo, não vou mentir, de não entender nada, de possuir aqueles textos que lotam a página, palavras, sinônimos e termos muito científicos de difícil compreensão, que só quem tem doutorado em filosofia entenderia. Mas, graças a Deus, não possui tantos. Tem, mas não tantos. Tem aquela parte outra que você relê 3 vezes, pensa, filósofa, mas ainda não entende. Me admirei, pelo menos pra mim, pela fluidez que eu consegui ler esse livro, que é emocionante e tenho certeza que muita gente conseguiu se identificar com a Cid, com a Nora. Que ela mostra aquela fragilidade, naquela fase da vida que se encontra no meio do limbo, sem muita escapatória, apenas afundando, mas com um final surpreendente, lindo, bem inspirador, que nos traz a verdade e a beleza da vida. Eu gostei muito, muito, muito. Então a nota do livro vai para 4,5 estrelas e recomendo. O próximo livro que eu li, eu terminei dia 13 de julho, e eu também peguei emprestado da minha biblioteca, que foi a lista de convidados da Lucy Foley. A Lucy Foley, que foi a escritora, também a autora da Última Festa, que é um suspense, mistério, misturado com romance policial. O livro vai contar a história de um casamento que vai acontecer em uma ilha afastada na costa da Irlanda. O noivo é bonito, charmoso e uma estrela de TV em ascensão, e a noiva elegante e ambiciosa, que é editora da própria revista. A festa de casamento é meio que um reflexo de suas personalidades, por exemplo, vestido e terno de grife, localização remota e exclusiva, decoração luxuosa, tudo rigorosamente planejado. Mas essa perfeição realmente só existe mesmo na fachada, e o perigo mora dentro, bem nos detalhezinhos. À medida que a festa vai avançando, o ressentimento, a raiva e a inveja começam a se sobrepor à alegria, e as coisas começam a esquentar, então uma tempestade desaba com fúria sobre a ilha, e esse só é mais um motivo para abalar mais ainda o que já tá abalado. E depois de uma queda de luz no meio da festa, a garçonete anuncia aos convidados que um corpo foi encontrado. Então, as pessoas que estavam dentro da tenda, isoladas e aguardando a chegada da polícia, apenas uma coisa certa: o assassino é uma das pessoas no evento. Bom, eu vou explicar um pouquinho como isso foi ali pra mim. Aqui, começo, meio, fim. Por quê? Eu gostei muito do desenrolar do livro, sabe? Não quando a gente meio que vai, tipo, conhecendo os personagens e o que aconteceu pra eles serem daquele jeito, sabe? Só tem gente errada nesse livro. Eu li, tipo, foi as primeiras 50 páginas que eu li, eu só vi gente errada. Só gente fazendo merda. Impressionante. É impressionante. Mas o desenrolar do livro é muito bom. A gente meio que vai descobrindo quem é o culpado. Sabe, que é um culpado que eu nunca pensei que faria isso. Sabe, na verdade, eu pensei até. Vou admitir, eu pensei. Mas sabe, quando tudo vai... Sabe aquele sentimento de que tudo vai se conectando, tudo vai fazendo sentido no final? É um livro realmente bom pra virar, sei lá, um dos favoritos. Mas aí chegou no final. Fiquei insatisfeita sim. Queria a continuação do que aconteceu depois da ilha, depois da festa. Como a vida dos personagens continuou, sem a vítima. E é isso. A minha nota foi 3,5, mas poderia ter sido maior se não fosse por causa do final. O próximo livro que eu li, que eu terminei no dia 21 de julho, foi Um Tom Mais Escuro de Magia, da Vi Schwab, que é a mesma autora de A Vida Invisível de Angela Wu, ou A Cidade dos Fantasmas, que é um dos meus livros favoritos. Um Tom Mais Escuro de Magia é o primeiro livro da trilogia Os Tons de Magia, e ele estava na minha MLI. E vai contar a história de Kel, que é um dos viajantes Antari, magos com habilidades raras e cobiçadas de viajar entre universos paralelos, conectados por uma cidade mágica. Existe a Londres cinza, a Londres vermelha, a Londres brancas e a Londres negra. Mas oficialmente, Kel é o viajante vermelho, embaixador do Império Mareché, que é da Londres vermelha, encarregado das correspondências mensais entre a realeza de cada Londres.
Mas, sem ninguém saber, Kel também é um contrabandista, atendendo pessoas dispostas a pagar por mínimos vilumbres de um mundo que nunca verão. E depois de um certo acontecimento, ele foge para Londres cinza. Ele esbarra com Delilah Bard, uma ladra com grandes aspirações. Primeiro, ela o assalta. Depois, o salva de um inimigo mortal. E, finalmente, o obriga a levá-la para outro mundo a fim de experimentar uma aventura de verdade. E isso é só o começo dessa aventura maravilhosa que eu amei. Esse livro aqui era outro livro que eu achei que seria de difícil compreensão, que ia demorar 1 ano para ler uma página, de tanto nome difícil e muita ação acontecendo ao mesmo tempo. Mas não foi. Foi até fluido, sabe? Foi até fluido do que eu pensei, mais do que eu pensei. A história é realmente muito interessante, muito conveniente, é muito curioso. Você sempre quer ler o próximo capítulo, próximo capítulo. Os personagens também são muito comoventes. E gentinha pra aguentar dor, viu? É soco, raio, tiro, corda, espada, fogo, gente perdendo o braço, batendo na parede, mas sempre no final eles ficam de pé. É impressionante até, na verdade. Tirando um monte de pessoa que morreu. Mas isso aí já é outro assunto. Pra mim, foi um livro que surpreendeu bastante. Gostei bastante. Tô ansiosa pro segundo livro. Na verdade, eu tô ansiosa e receosa, porque é um livro de, acho que de mais de 510 páginas. E a diagramação não é ruim, ó. Ela é bem boa. Ela é, tipo, grandinha, com espaçamento, mas continua sendo um livro de 510 páginas. Mas eu achei muito emocionante, cheio de ação e aventura, principalmente quando a gente acompanha a relação do Kel e da Lila, que é simplesmente maravilhosa, engraçada e até fofa às vezes. Amigos, não sei, vai saber, né? Bom, eu adorei, por isso que a nota foi 4,5 também, estrelas. Quase virou favorito, faltou bem pouquinho, mas é bem bom. E o 10º livro que eu li não está mais comigo, eu já até passei pra frente. Foi Meia-Noite Evelyn, da Babia Sete, que é a autora de A Aurora de Lotus, eu acho. Que é aquele romance de época, literatura brasileira. Meia-Noite Evelyn vai contar a história da Evelyn, que ela necessita, ela precisa se casar. Senão, ela corre o risco de perder tudo o que mais ama no mundo. O quê? As terras onde cresceu, a casa pela qual ela lutou e principalmente a tutela da minha irmã, Violet. E esse caos todo é culpa de 3 homens. 1, o padrasto que morreu na ruína. 2, o irmão dele, Conde Derby. E 3, Harry Montfort, o mulherengo inconsequente filho do seu padrasto. Enquanto isso, lá na América, Harry Montfort, que ele odeia os nobres, o reino e a alta sociedade inglesa, apesar de muito a contragosto ser um duque, ele está satisfeito com a vida de empresário bem-sucedido em Nova York, mas quando aquele tio, irmão de seu pai, entra com um pedido na Câmara dos Lords para assumir o título de Harry, que ele abandonou, a própria rainha convoca Harry e ele se vê obrigado a retornar à Inglaterra para deixar tudo isso para trás e resolver tudo. O Harry não contava que a breve estadia no reino fosse virar um pesadelo, que é o que acontece quando a monarca exige que ele se case e assuma as suas responsabilidades como duque. E contava menos ainda que fosse cruzar com Evelyn, uma mulher cheia de personalidade, impulsiva, que é Evelyn Cassie, que é a filha de sua madrasta. E uma vez reunidos, Evelyn e Harry entendem que um casamento de aparências é a solução para todos os seus problemas. E Meia-Noite Evelyn vai contar essa história, né? Que é o desenrolar desse relacionamento, o que vai acontecer com as terras, se ele vai conseguir meio que deixar as coisas para trás. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu realmente não estou na época de romance de época. Os personagens em si, eu acho que eles têm personalidade. Mas sabe aquele livro que ele acha um motivo pra continuar tendo, tipo, briga? Tipo, tendo desavenças. Ah, ele superou isso. Mas ainda tem isso. Mas ainda tem isso, isso, isso. Eles têm que correr muito ainda. Eu achei que foi isso. Eu acho que eu literalmente cheguei numa página que se eles sentassem, conversassem, o livro acabava ali.
que era tipo na página 100, assim. É fofo. Pra quem gosta de um romance de época, é fofo, sim. Tem aquele final que todo mundo gosta. Mas eu de verdade não estava afim. A história não me comoveu tanto. Os personagens meio que não me agradaram. Só a tia Elizabeth foi muito engraçada. No final, o problema não era nem um vilão mesmo, mas sim o próprio personagem que não se deixava levar. E foi bastante disso pra mim nesse livro. Por isso que eu dei uma nota 2,5 para esse livro. Não é ruim pra quem gosta de romance de época. E pra mim, que eu não estava na época de romance de época. Bom, e foram essas as minhas leituras até agora. Sim, eu sei, foram poucas. Sim, eu tô correndo pra lutar atrás do meu prejuízo. Tanto que eu tô fazendo até uma meta nova, que eu vou explicar em um vídeo. Bom, é isso. Tchau. Obrigada por assistirem.